Olá a todos, aqui é o Showtime 100 e 12 Hermann Göring se destaca como uma das figuras mais notórias da história. Sua infâmia como um dos líderes nazistas é bem conhecida e não vamos abordar isso aqui. Então, se você é um extraterrestre ou faz parte da geração Z, talvez queira procurar o básico no Google. Se você é mais que um entusiasta casual de história, sabe que Göring foi um as da aviação na Primeira Guerra Mundial. Mas sabe com quantas vitórias ele é acreditado? Quais aviões ele pilotou e quais aeronaves inimigas enfrentou em combate? Ele chegou a conquistar uma vitória no lendário Fokker triplano. E quantas de suas mortes confirmadas coincidem com os registros britânicos e franceses? Se você tem curiosidade sobre esse tipo de detalhe, está no lugar certo. Este vídeo é para você. Vamos ser claros, o objetivo não é glorificar um criminoso de guerra condenado, mas sim mostrar isso. A história é cheia de camadas e histórias inesperadas, e às vezes os fatos menos conhecidos são os mais fascinantes. Göring, nascido em 1893. Seu pai era um ex-oficial do exército e serviu como governador-geral da África do Sudoeste alemã. Quando criança, o jovem Hermann realmente morou em um castelo medieval de verdade que pertencia ao seu padrinho, Hermann Eppenstein, um médico rico de ascendência judaica. Influenciado por esses fatores, não surpreende que Goethe tenha se interessado cedo pelo meio militar. Com apenas 16 anos, ele foi enviado para uma academia militar em Berlim. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Göring era um jovem tenente de infantaria. Ele passou as 7 primeiras semanas da guerra como comandante de companhia, envolvido em combates intensos com os franceses. Mas no final de setembro de 1914, sua carreira na infantaria chegou a um fim repentino. Devido a fortes dores no joelho causadas por artrite reumatoide, condição com a qual já lutava antes, mas que se agravou sob as duras condições da guerra. Nesse momento, Bruno Lerzer, amigo de Göring, apresentou uma solução. Lerzer já havia se juntado ao recém-criado Fliegertruppen, o serviço aéreo alemão, e convidou Göring para se juntar a ele como seu observador. Oficiais subalternos não podiam se transferir por capricho, mas Göring pediu um favor ao seu influente padrinho, Dr. Eppenstein, e logo se viu voando como observador de Lerzer. Com a Feldfliegerabteilung 25 ou seção de voo de campo 25. Eles voavam no Aviatik B-2, biplano de 2 lugares usado para reconhecimento e primeiros ataques de bombardeio. Mesmo nesse ponto, Göring já demonstrava uma tendência à exageração em seus relatórios de missão. A chegada do novo Fokker Eindecker, com metralhadora sincronizada disparando pela hélice, pareceu motivar Goethe a se candidatar ao treinamento de piloto. Ele conquistou suas asas em setembro de 1915. Após apenas um voo no monoplano Fokker e sem a devida autorização, ele retornou à sua antiga unidade, desta vez como piloto, pilotando o Albatros C-1, um avião de reconhecimento de 2 lugares, armado com uma metralhadora defensiva, mas às vezes também com uma metralhadora dianteira. Goethe reivindicou sua primeira vitória aérea como piloto em 16 de novembro de 1915, abatendo um biplano francês, Maurice Farman, MF-7, uma reivindicação que foi oficialmente confirmada, embora os registros franceses não indiquem perda equivalente. Goethe entrou em ação sobre Verdun em 1916 e em 14 de março reivindicou sua segunda vitória, desta vez pilotando o novo AEG G-2 bimotor, tecnicamente um bombardeiro. Seu alvo foi o esquadrão francês G4, que fez pouso forçado em território alemão e teve a tripulação capturada. Goethe recebeu o crédito pela vitória, mesmo que o atirador traseiro tenha disparado os tiros. Goethe não tinha metralhadora na frente. 2 vitórias já eram notáveis para um piloto de reconhecimento, mas a glória maior era dos ases dos caças monopostos, como Oswaldo Belken e Max Simmelmann. Ambicioso como sempre, Goethe estava determinado a se juntar às fileiras deles. Em 9 de julho de 1916, ele finalmente teve a chance de pilotar um caça monoposto, não o famoso monoplano Fokker, que naquela época já era quase tão perigoso para seus pilotos quanto para o inimigo. Mas o Halberstadt D-2
Esse caça menos conhecido tinha desempenho melhor do que o Fokker-Eindecker, e seu motor estacionário oferecia vantagens em relação ao problemático motor rotativo do Fokker. O Halberstad também era bastante manobrável e bom em mergulhos. A primeira reivindicação de Göring como piloto de caça monoposto aconteceu em 15 de julho de 1916 contra um biplano francês Voisine, mas não foi confirmada em 30 de julho. No entanto, ele reivindicou e foi creditado por abater o francês Caudron G4, uma vitória que corresponde aos registros de perdas franceses. Em outubro de 1916, Göring foi transferido para a recém-formada Jagdstaffel, ou Esquadrão de Caça 5, apoiando as forças alemãs durante a Batalha do Somme. A partir daí, seus principais rivais eram pilotos britânicos. Em 2 de novembro, Göring se encontrou em um combate aéreo dramático, detalhado em ambas as suas biografias. No relato de 1932, Göring e outros 2 pilotos alemães estavam caçando um grande bombardeiro britânico em tempo nublado. Göring avistou o alvo, mas seus companheiros de esquadrão recuaram, deixando-o sozinho e sem saber que pelo menos 20 caças inimigos estavam à espreita acima. Ele mergulhou sobre o bombardeiro, ferindo o artilheiro e 2 substitutos. Depois, ele danificou o motor do bombardeiro, forçando-o a voltar para casa em planagem. De repente, uma dúzia de caças britânicos monopostos atacou. De Göring, Halberstadt foi atingido várias vezes e ficou ferido no quadril. Com pouca munição, ele mergulhou, fugiu na neblina e pousou perto de um cemitério com uma igreja convertida em hospital de campanha, perdendo a consciência por instantes. Sua biografia de 1937 omite o pouso melodramático no cemitério. Enquanto o relatório oficial afirma que ele atacou um biplano inimigo e foi atacado por apenas 6 caças. O bombardeiro que ele atacou quase certamente não era o Henley Page tipo O, como Göring sugeriu, mas sim um B-2D muito menor que de fato foi abatido na região naquela época. O piloto, sargento Cecil Bromley, morreu posteriormente devido aos ferimentos. Ambos os lados perderam o avião, mas nem Göring nem os pilotos britânicos receberam crédito oficial pela vitória. A história do combate aéreo está cheia dessas discrepâncias. Muitas vitórias confirmadas não podem ser ligadas aos registros de perdas inimigas, e às vezes, como neste caso, não são creditadas por falta de testemunhas ou evidências físicas. Goethe passou vários meses se recuperando dos ferimentos e realizando tarefas em terra. Novamente, Lerzer, agora no comando da Jagdstaffel 26, usou sua influência para que Göring fosse designado para sua unidade. Agora pilotando o novo Albatros D3 com desempenho e poder de fogo aprimorados,
Göring lutou por sucesso até abril de 1917, um período conhecido como Abril Sangrento, quando o Corpo Real de Aviação Britânico e o Serviço Aéreo da Marinha Real perderam 1/3 de seus aviadores na linha de frente. Em 23 de abril, Céu Limpo preparou o terreno para uma grande ofensiva britânica com intensa atividade aérea perto de Arras. Lürzer enviou uma patrulha de caças às 16h30, incluindo Göring. Durante o voo de quase 200 quilômetros e 2 horas no ar, o grupo de Göring encontrou 4 biplanos britânicos, F-2 Nasbösing. Göring danificou um deles, forçando o pouso forçado no lado britânico. Havia testemunhas alemãs suficientes para confirmar sua vitória. Göring reivindicou outra vitória em 28 de abril de 1917, quando seu esquadrão atacou um grupo de 6 biplanos Sopwith de 2 lugares. Seu alvo caiu atrás das linhas alemãs, perto de Saint-Quentin. Outro Sopwith caiu atrás das linhas britânicas. 2 pilotos alemães foram creditados com vitórias, mas os registros britânicos mostram apenas uma perda. O Sopwith Strutter, pilotado pelo segundo-tenente Clifford Rees e pelo aviador de segunda classe William Moult, que foram capturados. Göring provavelmente foi o responsável por abatê-los. Embora os alemães não reconhecessem oficialmente pilotos com 5 vitórias como ases, esse título agora é geralmente aceito. E a vitória de Göring em 28 de abril de 1917 marca o momento em que ele conquistou esse título. Ele continuou a conquistar muitas outras vitórias aéreas e ganhou considerável fama. Provavelmente vamos nos aprofundar mais nesse assunto em vídeos futuros. Comente o que achou do conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial no canal. Quer mais histórias da Grande Guerra? Obrigado por assistir e continue acompanhando o Showtime 112